Agora, gente, eu quero que vocês se despertem, né? Tô zoando, anotem tudo, mentira. Continuem aí sentado, curtindo, porque essa aula vai ser uma aula bem interativa e eu quero que vocês aproveitem, né? E se divirtam com essa aula aí. Ah, eu me chamo Lucas, certo? Eu sou do lado do S8, entrando no internato daqui a uns tempos e vocês também, daqui a pouco tempo. Gente, passa muito rápido. Tipo, você já deve ter percebido isso, né? Mas quando chega no S8 parece que a gente viu o S1 semestre passado. Mas não tanto quanto a Natasha eu vou poder explicar para vocês, porque eu não vi agora, mas é, vou tentar trazer para vocês alguns aspectos clínicos que a gente vai vivendo também. Então, vocês vão me falando qualquer coisa, tá bom? Vamos começar. Gente, eu trouxe aqui os objetivos de aprendizagem, né? Eu tentei trazer baseado na aula do Dr. Edson, que foi quem deu essa aula para vocês, e especificando o que ele chamou a atenção, ou então tentou que fizesse que vocês realmente aprendessem. Ele trouxe, né, aquela parte da transdução do sinal da visão com a parte mais importante, né? Mas assim como ele, eu vou tentar começar também para vocês terem embasamento de continuidade. Então, agora eu não consigo mais ver o chat, meu iPad acabou a bateria. Então, qualquer coisa vocês falam que eu escuto, beleza? Por favor, agradeço essa interação. Bom, então, os objetivos de aprendizagem, como eu falei, vamos se divertir, né? Entender a soberania deste órgão, né? O do olho em si. Que outro órgão você conhece que apresenta 10 camadas histológicas, né? E não precisa saber das 10, mas a gente vai entender a importância de cada uma delas nessa transdução do sinal. Entender que a retina também ele é um disco de projeção de Wakanda, né? Não sei vocês, mas quando eu vejo aquele disco, né, Avengers, cada ponto daquele cone, daquele arco em si, daquele círculo, né? A gente tem, na verdade, que o olho ele consegue distinguir as distâncias muito pequenas, né? Diferente de menores ainda do que a própria audição, né? Que a gente diz que é 1 minuto de arco, que é uma coisa muito pequena, já que a audição se barulhos maiores, até pela questão da velocidade da luz, né? Entender porque o míope não vai ao zoológico e porque ele contrai o olho, né, quando tá sem óculos. Isso daí vocês já devem ter pego durante o vestibular, a questão dessas brincadeirinhas, mas que aqui vocês vão também entender novamente, né? E aqui descobrir porque temos um ponto cego. Bom, eu quero nesse ponto eu já queria fazer um teste com vocês, né? É o seguinte: se vocês pegarem um papel como este aqui, conseguem ver o papel? Conseguem, né? Beleza. Vocês vão desenhar um traço neste papel. Alguém já fez esse teste com vocês? Bom, não sei. Então, vocês vão fazer esse traço aqui e vão desenhar um ponto no meio deste traço, beleza? E no momento que vocês desenharem este ponto, vocês vão colocar na retina nasal de vocês, né? Porque lembrem que o disco óptico, o nervo óptico, o nosso corpo ele é muito inteligente, né? Ele sempre vai buscando o menor caminho. Então, se ele está saindo aqui do cérebro do quiasma óptico, ele vai tentar buscar o menor caminho, então ele vem pela região nasal, e é por isso que quando nós enxergamos, né, vocês sabem que é nasal e temporal, ao contrário, se a gente colocar um papel em determinada distância, vocês vão descobrir exatamente o ponto cego, né, onde o disco óptico se encontra. Então faça esse teste depois, brinquem aí com seus familiares, como eu falei, é muito bom aprender dessa maneira. E também eu vi que durante a aula a Natasha falou sobre a questão optocinética, né? E uma das formas de movimentação ocular é exatamente essa, mas também aquela que você vai se perguntar e faça esse outro teste, né? Quando você persegue um objeto, você acompanha ele do início ao fim, como se fosse contínuo, a visão realmente contínua, né? Mas quando você não tem um objeto para acompanhar, essa sua visão, sem movimentar a cabeça, somente pela movimentação ocular, ela é pausada, optocinética, né? E diferente da uma percepção contínua. E isso vocês vão entender também porque acontece. Show de bola? E a questão da transição do sinal, que é muito importante, vai cair na prova. Prestem atenção, vai ter umas questões no final.
Gente, o caminho da visão, né? Um pouco o momento filosófico, como o Dr. Edson sempre diz, né? A gente tem aqui um ambiente meio sombrio, entre aspas, porque é, vamos dizer, nossa visão, nossos olhos fechados, não enxergamos nada, né? Tem a questão da melanopsina, que entendemos a diferença de claro e de escuro, mas em questão de imagem não formamos imagem. Então isso como ocorre, né? Um ambiente que nós temos aqui, se nós fecharmos os olhos, é um ambiente totalmente hostil, ninguém sabe o que está acontecendo. Na verdade, assim, né? Não temos como ter os detalhes. Mas à medida que surge isso, com a evolução também, né, essa necessidade do nosso corpo de se especializar em conhecer o ambiente e principalmente em receber essas ondas eletromagnéticas, que é a própria luz. Ele vai transformando esse ambiente mais difícil de enxergar, né, opaco, eu trouxe aqui a mesma imagem da esquerda e da direita, mas ele vai transformando neste caminho da visão a partir dessa captação na retina, dessa luz por ondas eletromagnéticas. Então, a retina, que é esse essa região do corpo, né, que com os cones, os bastonetes conseguem captar a luz. Então, com esse estímulo, através dessas ondas eletromagnéticas, através da retina, consegue chegar ao nosso cérebro e então formar a imagem. E essa imagem ela pode ser interpretada de diversas formas, né? Por exemplo, aqui nós temos um mundo, mas aqui, eu quero que vocês me digam o que vocês veem nisso. Alguém responde no chat, por favor, no microfone. Pronto, um tabuleiro de xadrez, alguns diriam, outros diriam tabuleiro de damas, outros diriam um quadriculado, uma estampa, de acordo com você, né? De acordo com como você interpreta o mundo. Então, isso é a beleza de ver, de ter, de colocar a visão para uma interpretação própria sua, né? Aqui, por exemplo, nossa visão nos enganando, né, também. Como é que você interpreta isso, né? É um cachorro, a cabeça do cachorro misturado, enfim. A mesma coisa aqui, né? Como é que a gente interpreta isso? É uma árvore e aí são um monte de cabeças? Quantas cabeças tem, né? Então, e aqui, né? A gente não sabe se é preto e dourado ou não, preto e azul ou branco e dourado. Vocês veem que cor aí? Depois vou botar um quiz para vocês. E aí? Azul. Preto e azul, né? Branco e dourado. Branco e dourado, pois é. É isso aí, galera. Cada um aí tem a sua individualidade e precisa ser estudada, porque não só a fisiologia, mas aplicar essa clínica e a clínica de cada pessoa, né? Então, para entender fisiologicamente e vamos abordar essa parte anatômica, né? O nosso olho é um globo ocular e que nós temos aí na camada mais externa a córnea, a conjuntiva, a córnea, a esclera e depois a coroide, depois mais para dentro a retina e aí o humor vítreo. Agora falando de fora para dentro, a câmara anterior, formada pelo humor aquoso. É ela que vai ter alguma alteração no caso, por exemplo, de glaucoma. Né? Nós temos aí uma pressão intraocular acima de 22, que é a média de pressão. E no caso, glaucomas de ângulos abertos, glaucomas de ângulos fechados, atrás ali da íris, perto das células trabeculares, das fibras, né? Onde forma-se o humor aquoso e é reabsorvido à frente nessa câmara anterior. Então, na câmara posterior forma o humor aquoso, na câmara anterior é reabsorvido esse humor aquoso. Se eu tenho um ângulo fechado, fechando os canais de Schlenn, né, nós temos aí um glaucoma de ângulo fechado. Então, esse canal de Schlenn que drena o humor aquoso, que é constantemente renovado. Depois nós temos o músculo circular, né, o músculo ciliar, desculpe, que contrai e relaxa essas fibras que vão contrair, relaxar, aumentar e diminuir as dioptrias do cristalino em si. Depois o humor vítreo, que é uma estrutura mais de colágeno que dá a formação, a conformação
do olho em si. A coroide, né, que é essa região que tem muitos vasos sanguíneos, inclusive como é que distingue, né, artéria ou veia? Estou vendo olho direito ou olho esquerdo? É um cruzamento AV ou não é? Tem artérias em salsicha, tem exudato, tem hemorragias, eu estou vendo como, né? Então lembrar que a artéria é mais profunda, a veia mais superficial, por isso eu vou ver a veia mais forte no fundo de olho do que a própria artéria. Vou já mostrar uma foto para vocês. A questão do nosso disco óptico, né, que onde é um local que onde não tem receptores para luz e por isso é o local do nosso ponto cego, como eu falei, na região mais nasal, mais central, saindo ali do quiasma óptico. E a fóvea, localizado mais lateral ao disco óptico, que é onde exatamente a luz vai entrar e vai incidir perpendicular, né, direto para formar essa imagem, que é o local também de maior nitidez que nós temos. Nós temos sempre um foco principal e que o nosso cérebro interpreta isso, se vocês entenderem, o nosso cérebro interpreta 100%, mas 1% é aquilo que a gente está focado, então 99% às vezes se dispersa, tá? Então, com essa fóvea bem centralizada, nós temos aquele campo de visão, nós temos a nitidez da imagem daquilo que a gente está vendo. E de fóvea, né, aí tem a mácula, aí tem o restante da retina, retina nasal, retina temporal. Alguns músculos que a gente tem que estar de olho, né, que no caso nós temos aí o reto superior, reto inferior, reto medial, reto lateral, oblíquo superior, oblíquo inferior, né? Quem é que inerva cada um deles? Vocês se lembram da mnemônica? Alguém já passou alguma mnemônica para vocês de inervação? Ok, não tô vendo o chat, mas isso aí, obrigado pela participação. Tô brincando. É aquela mnemônica os 4 rela 6, né? Que é o oblíquo superior inervado pelo troclear e o reto lateral é inervado pelo abducente. Todos os outros são inervados pelo óculo motor. Não esqueçam disso, vai cair na prova de vocês até a residência. Temos também a questão da inervação simpática e parasimpática, né? Lembrar de SP. S mais radial é o estímulo de luta ou fuga que eu tenho que estar atento a tudo, né? Ao mundo. Então eu vou aqui dilatar a minha pupila, vou fazer uma midríase. E o parasimpático, lembrar daquelas a fotorreação, né? Como é que é? Especial? Deu um branco agora no nome. Reação fotomotor direta consensual, que está ligada ao núcleo de Edgar Westphal, né, que vai realizar isso. Então é aquele músculo que vai contrair, a inervação parasimpática que contrai assim à medida que você aciona com a luz, que é a partir do óculo motor, né? A questão do cristalino, né, como eu falei, ele é uma lente que à medida que nós envelhecemos, ela vai se tornando mais translúcida, vai podendo gerar catarata, temos a cirurgia de catarata, vai gerando alterações, porque no jovem nós temos uma variedade de 14 dioptrias, né, que é algo, como eu falei, o míope, ele consegue ainda, sem os óculos contraindo o olhar, enxergar alguma coisa ali mais para frente. Por quê? Porque ele torna aquilo ali mais convexo, aumentando, né, a chance de aquela imagem formada antes se formar em cima da retina. E o hipermétrope, no caso, é o contrário, né? Quando a gente enxerga para perto, quando está muito perto, a imagem está se formando atrás da retina. Então a gente precisa afastar a imagem para enxergar melhor, né? E bom, a questão do cristalino eu já falei. E vamos continuar. Pronto, visualizando o fundo de olho, vocês estão vendo que eu estou fazendo um aspecto, né, de macro para micro, para vocês entenderem. Então, assim, vocês devem ter tido essa aula na parte de semiologia, mas, assim, a questão de visualizar, colocar o paciente ali no exame de lâmpada de fenda, né? E aí a gente começa a visualizar toda essa região externa do olho, e passando para essa região, né, incrível que é a própria íris, que é esse músculo radial e o músculo circular,
E aí a gente vai entrar exatamente nesse buraco aí, onde da córnea, né, em si, da pupila. Então, para atingir a nossa retina, então conseguimos formar a imagem. E aqui está uma imagem do fundo de olho, que você já deve ter tido essa prática no S2, deve ter tá tendo agora no S5 novamente. E eu quero perguntar para vocês aí, essa imagem aí de fundo de olho, ela é de um olho direito ou de um olho esquerdo? Alguém aí? Direito. Como é que você sabe? Exatamente, é do olho direito. Então, uma dica é só vocês verem a questão das artérias e das veias, né? As artérias, claro, a inervação saindo ali do nervo óptico, do trato óptico, a partir da coroide, né? Também essa inervação da irrigação da retina, ela vai subir para a parte temporal, para a parte nasal, mas ela vai mais para a parte temporal. E no momento que você pega essas artérias e veias fazendo para cima e para baixo, elas formam meio que um arco, né? Então vocês estão vendo aí um arco que eu não consigo apontar com o mouse, infelizmente. Mas com um arco vocês colocam um traço. Se esse traço bater com um D, é direito. Se esse traço for um E, é esquerdo. Eu não trouxe o E, mas se vocês fizerem um teste depois, vocês vão ver que é exatamente isso. Mas também a questão de que o disco óptico ele se concentra na parte nasal e a fóvea na parte mais lateral. Vocês vão entender que esse aí já é o olho direito. Pode crer? Vamos nessa. Agora, adentrando nisso, nas camadas da retina. Gente, prestem muita atenção nessa parte aqui. Anotem, que é o que vai cair na prova, com certeza. A camada da retina, a retina é um órgão muito, o olho, né, é um órgão muito interessante. E a luz, ela incide de fora para dentro. Ela incide de fora para dentro, mas a camada mais externa é a interna, né? É interessante isso, né? Mas vamos lá. A camada 10 é a camada basal, vamos dizer assim, dos fotorreceptores. Mas a luz ela atravessa todas essas 9 camadas, sendo a primeira a das células ganglionares, ali ainda acima, uma das células, abaixo das células ganglionares. Então ela faz esse caminho e penetra da camada 10 até a camada 1, nesse sentido, beleza? Deixa eu só ter uma pessoa aqui me ligando, só um instante. Pronto. E essas são as células, resumidamente, né, dessas 10 camadas. Nós temos os fotorreceptores, os bastonetes e os cones, beleza? Depois nós temos aí as células horizontais, as células bipolares, as células amácrinas e as células ganglionares. Essas células aí vocês têm que entender porque ela é como a luz perpassa, chega à nossa retina e depois é transmitida para o nosso cérebro. Não é diretamente fotorreceptor, córtex, é fotorreceptor, célula bipolar que interage, que é modulada ali pelas células horizontais. Por que a necessidade de modular? Porque cada cone, vocês vão ver também que o cone responsável por luz, por imagem bem nítida e colorida. Então cada cone ele tem uma opsina, que é um pigmento que vai gerar uma cor, né? Vamos dizer assim, você deve ter uma impressora aí, tem aquelas 4 cores. É basicamente isso. Nós primatas, né, pessoas com visões tricromáticas, os daltônicos não têm visão tricromática, né? Então, visão tricromática, cada cone tem um pigmento, cada cone tem uma opsina e a necessidade dessa interação entre elas, moduladas pelas células horizontais, vão dar essa imagem de uma cor que não é exatamente a da opsina que a gente tinha naquele cone, mas moduladas entre si conseguem interagir e formar essa espectro de cor que vai do 400 ao 750. Se eu não estou muito enganado, mas já confirmo com vocês. Segue célula bipolar. Célula bipolar esta que pode estar também, quando for o caso do bastonete, ser uma célula on ou célula off, beleza?
mas ela é só um tipo de célula, isso vai depender do neurotransmissor. Umas células amácrinas e as células ganglionares, que também existem vários tipos. Células pigmentadas, né? Muito importante, que são células que são cheias de melanina e que vão impedir a dissipação, a reflexão. Vocês sabem que naquela teoria, né, do espelho e tudo, a gente tem a reflexão da luz para a formação da imagem, enfim. No caso da retina também acontece isso. E se no caso não tivéssemos a melanina, nós teríamos dissipação muito grande. Teríamos luz que atrapalharia a própria formação da imagem em si, né? Tanto é que quando tem muita luz, a gente acaba que não vê direito, né? Tem muita luz, mais do que conseguimos absorver ali pela melanina, e isso dificulta a própria visão. Inclusive, né, a gente tem uma variação aí de 0 a 10 bilhões de vezes de variações, de acomodações, tanto de processos mecânicos, muscular, né, neural e fotoquímico, né, bioquímico em si. Beleza? Só uma curiosidade. Enfim, a estrutura dos fotorreceptores, né, adentrando nessa camada, né, de fotorreceptores em que vai ocorrer esses processos bioquímicos mais intrínsecos. Bom, começando pelo bastonete, né? Bastonete é exatamente esse formato de bastão. Então, esses discos, né, essa primeira porção, segmento externo, desses discos não são tão capazes de absorver os fótons como os cones nessa conformação mais piramidal, mais cônica, né? Em que esses discos intercalados conseguem absorver de forma muito maximizada os fótons, então geram mais cor, recebem mais luz e conseguem passar isso ao cérebro, né? Então o bastonete ele só tem um tipo e ele é guiado pelo glutamato. O glutamato, quando está ativo, ele vai ativar esse bastonete, que é exatamente a questão do baixo limiar de estabilidade. Isso vai fazer o quê? Que pouca luz estimule o nosso bastonete, é ele que vai estar ali ativo no processo de visão escotópica, né? Que é essa visão em baixa luminosidade. Então, outra coisa é que o bastonete, né, ele tem baixa sensibilidade, como eu falei, baixa sensibilidade à luz, e outra forma, ele não consegue captar bem a imagem, os detalhes, de uma forma bem nítida, né, os objetos que nós estamos vendo. Tanto é que algumas vezes vemos estruturas bizarras, né, o bicho-papão aí, por exemplo, vemos mais à noite do que de dia, entre aspas, né. Então, é mais ou menos isso, porque ele não consegue ver tão nitidamente, além do que os bastonetes estão em menor quantidade na nossa fóvea, né? A gente quase tem poucos bastonetes, temos mais cones, e isso vai determinar também a questão da nossa nitidez da imagem. E, em contrapartida, o cone tem uns 3 tipos de cones, como eu falei, em pessoas normais. Outros, né, animais, por exemplo, são dois tipos de cones, eles não enxergam da forma que a gente enxerga, né? E cada cone um tipo de opsonina, e é uma estrutura bem sofisticada, como eu falei da questão dos discos intercalados, necessitando ambos de oxigênio e glicose para trabalhar, e muita mitocôndria, e consegue ter essa visão de cores e bastante de uma forma bem detalhada. Para não esquecerem, aqui está um bastão, né, entre aspas, é um pedestal, e aqui está um cone, né, um preto e outro colorido, pode crer? Vamos nessa. A disposição dos cones e bastonetes na retina, já abordei isso um pouco, mas entendam que no disco óptico nós não vamos ter nada, né? Assim, em questão de bastonete e cone, nós temos ali células ganglionares que entram lá no disco óptico e vão formar o nervo óptico, enfim, o quiasma até o cérebro. E nessa região, percebam que na fóvea é onde nós vamos ter mais cones e menos bastonetes. Por exemplo, aqui, olhem nesse gráfico, né, de exposição em relação ao ângulo, em relação à fóvea. O ângulo zero seria a fóvea, e que nesse momento nós temos um pico, uma acentuação muito grande de fotorreceptores, né, de cones, e capazes de absorver e de projetar essa imagem de forma nítida, perfeita. Vamos seguir.
E esse, como eu falei, era um estado, né, um amplo espectro que a gente consegue ver baseado nessas três opsoninas dos cones. É, então, a sobreposição delas também, como eu falei, a própria regulação, a modulação pelas células horizontais, ela consegue abranger isso, mas não só isso, né? Assim, entre aspas, não é só isso que existe. Existe aí também uma variabilidade muito grande de ondas eletromagnéticas, então coisas que possivelmente a evolução não nos deixou ver. Mas isso é o que conseguimos ver, então assim, eu penso que poderíamos ver muito mais, ou então, na verdade, podem existir muito mais coisas que nós mesmos conseguimos ver. Beleza? Seguindo. Então, a adaptação visual, né? Eu acho que isso aqui também é a questão mais bioquímica e percebam que nós temos aí uma visão ao escuro e uma visão mais clara, né? A questão dos bastonetes e dos cones. Então, numa visão em escuro, nossos bastonetes serão os mais aí ativos, né? E nesse processo ocorre muita regeneração da rodopsina, que é essa opsonina, esse intermediário para continuação dessa visão mais escura. E ela demora, né? Até assim, quando a gente sai de um ambiente mais claro até a gente se adaptar ao ambiente mais escuro, então ao contrário, né? Mas elas têm baixa sensibilidade. Então, assim, se nós temos algo, nós conseguimos enxergar baseado na opsina, baseado na vitamina A também, que é um aldeído da vitamina A, que é o retinol. E o próprio nome ele é bem sugestivo, né? Então, ele vai trabalhar da seguinte maneira, com canais para sódio abertos, né, dependente de GMP cíclico, com uma voltagem de menos 30 a menos 40, vai ter o influxo de sódio. Então, nós vamos ter aí uma despolarização. Sempre que vocês lembrarem de fluxo de sódio, o sódio está entrando, despolarizando. O sódio não está entrando, não está despolarizando, está hiperpolarizando. Então, e é um estado constante de despolarização. A bomba de sódio, no momento que o sódio entra, ela está jogando sódio para fora. O sódio está entrando pelo fluxo, bomba, joga para fora. Lembrar que a bomba ali, ele serve como um faxineiro, né? Vamos dizer assim, um renovador que coloca ali o estoque novamente para ir sempre funcionando. E esse influxo de sódio vai liberar glutamato a partir do GMP cíclico. E esse glutamato, lembrar que é um neurotransmissor inibitório e ele vai acabar inibindo a nossa visão, né, em relação ao escuro e ao claro. E no caso da claridade, né, que ela vai interagir com o bastonete, pensando no bastonete, vai ter menos rodopsina, vai ativar a fosfodiesterase, que vai clivar e diminuir o GMP cíclico. E essa clivagem, ele vai diminuir a liberação de glutamato. Então, nisso vai ocorrer uma inibição do neurotransmissor, que é inibitório, e isso vai potencializar os potenciais de ação, permitindo então a nossa visão. Beleza? Resumindo. Aqui tem a luz, resumindo, né? Essa parte aqui é bem complicado. Mas, a luz vai interagir com essa rodopsina, transetinoopsina, transformando em meta-rodopsina 1. A meta-rodopsina 1 vai seguir para meta-rodopsina 2, e que essa meta-rodopsina 2 é aquilo que eu falei que vai regenerar para a rodopsina, e esse ciclo continuar sendo ativado. Beleza? E aí a meta-rodopsina 2 baseado na fosfodiesterase, se ela estiver ativa, vai inibir a clivagem, ou então, na verdade, vai clivar o GMP cíclico, vai hiperpolarizar, e, no caso, seguindo com o GMP cíclico, ela vai abrir esses canais catiônicos, que são os canais de sódio, e vai despolarizar a célula. Esses são os canais dependentes nos bastonetes, como vocês estão visualizando, eu estou sem a seta, não consigo mostrar para vocês, mas o segmento externo exatamente nos canais dependentes de GMP, segmento interno, onde está ali o pigmento, a rodopsina. Então, a transição do sinal, novamente, ela ocorre nessa sequência de células, né? A gente tem ali os fotorreceptores, os cones, os bastonetes, e que o cone vai interagir com células bipolares do tipo ON e do tipo OFF. Quando o ON, na ausência de glutamato, ela vai estar ativada.
mas com a presença de glutamato vai ser off, bipolar inativado. Show? Então, bipolar, ganglionar é aquela que vai dar o nosso campo visual, justamente porque vão formar o nervo óptico. É as células mais da camada interna e lembrar, né, a questão do olho, né, a parte mais externa, fotoreceptor interno, ganglionar, e vai dar ali o segmento ao nervo, nervo óptico. Então nós temos dois tipos de células ganglionares, que é a célula magnocelular, M de magno, grande, né, sensível ao movimento, a um tipo específico, né, mais especializando mais ainda, ao movimento. M, movimento. E P, parvo, pequeno, sensível à forma e ao detalhe fino. Então a forma, se a gente for lembrar de pH, que tem o som de F, né, é só para tentar ajudar aí uma forma, né, e um fino com pH e com gerando esse som. Bom, e também as células ganglionares são aquelas que vão ter a questão da melanopsina, né, que ela vai controlar o ciclo circadiano. Quem não enxerga tem entendimento de que está claro ou está escuro, não relacionado com os fotoreceptores, mas sim com as células ganglionares. Ainda as células horizontais, que vão estar ali naquela região plexiforme mais externa, e a máquinas na camada interna. E, gente, só para ir finalizando, né? Já está quase 30 minutos, talvez. Esse é o nosso campo visual, né? Ou, na verdade, não. De quem bebe, né? No fim de semana, mais ou menos assim que a gente vê, né? Mas não é assim que tem que ser, né, galera? Estamos na estrada, vamos tentar enxergar isso aqui, né? Questão exatamente do campo visual, que é o que vocês vão estar buscando ali no paciente de vocês, fazendo o H, ou, mexendo os dedos aqui, né? Colocando para cá, quantos dedos tem, para ver se o paciente tem alguma hemianopsia, anopsia, ou se ele há uma aurose, né? Enfim, não consegue enxergar. Então vocês vão estar aqui e vão pesquisar isso no paciente, né? São divididos em quadrantopsia. Em cada região, lembrar que a parte superior é vista no córtex, né? Do lá para o córtex, a parte inferior, que é o lingual, né? O giro lingual, e a parte inferior é vista no córtex superior, que é o cúneo. Mas assim, até chegar lá no córtex, né? Vamos aqui passo a passo. A luz chega e aí bate lá nos fotoreceptores, né? Passa todo aquele espectro, né, de córnea, pupila, humor aquoso, humor vítreo, chega na nossa retina, nossa fóvea, vai ter ali os cônios, vai interagir com as células bipolares, vai ter as células horizontais interagindo com as células da máquinas também, depois passando para as células ganglionares, formando o nervo óptico, indo para a região mais medial, formando, né, o nervo óptico, o quiasma óptico, e do quiasma óptico o trato óptico. E isso indo até o corpo geniculado lateral, do corpo geniculado lateral, indo para o nosso córtex visual. Dessa forma que eu falei para vocês, parte superior, parte inferior. E lembrar que em todo esse momento a nossa imagem é formada ao contrário, né? É aquilo de você ter a imagem de ponta cabeça e que o nosso cérebro ele desinverte isso, né? E nesse processo, gente, também tem a questão, né, de que não é só o trato óptico em si, mas todos os outros sistemas do nosso cérebro interagindo nesse processo de visão. Tanto é que a gente se sente bem vendo alguma coisa, ou mal vendo outras, enfim, gera sensações a gente baseado tudo nessa interação de córtex sensitivos e afetivos, beleza? Então, vamos para nossas questões. Eu trouxe aqui algumas questões só mesmo para tentar interagir com vocês e, bom, qual a região da retina com o maior número de cones? E aí? Vocês estão aí? É a fóvea. Perfeito. Opa, errei aqui na marcação, mas é a fóvea. Beleza? Nosso principal lugar de nitidez da imagem. Vamos lá, questão 2. Qual a consequência da deficiência de vitamina A?
questão do aldeído, de vitamina A, o retinol. Que provavelmente nós vamos ter. Onde é que a gente consegue, né? Ele, por exemplo, comendo cenoura. Se a gente não comer cenoura, ou se a gente comer cenoura demais. E aí? Cegueira noturna. Perfeito. Né? Os outros, como eu falei, são questões de a gente comer cenoura demais. Que vai ter muito beta-caroteno, enfim, essa enzima, ou essa vitamina. Então, cegueira noturna, no caso, vamos ter aí, porque exatamente lembrar da retinol, rodopsina, metarrodopsina, enfim, segue o jogo. E 3, qual a sequência de formação da imagem? Né? A gente vai ter aí A, luz, fotorreceptores, uma célula, disco óptico e nervo óptico. B, luz, fotorreceptores, 5 células, nervo óptico, quiasma óptico, corpo genicular lateral, córtex. Luz, disco óptico, nervo óptico, córtex. Fotorreceptores, quiasma óptico, corpo genicular lateral e córtex. E aí? Mais difícil essa? Item B, Perfeito. Item B. Quais são as 5 células? Vamos lá. Fotorreceptores, células bipolares, células horizontais, células amácrinas, células ganglionares. Fechou? Quero ver vocês acertando essa na prova. E é isso, galera. Obrigado pela presença de vocês e bons estudos. Eu espero que vai dar tudo certo. Show?